Olá, gente! Sejam bem-vindos à penúltima aula do curso. O curso já está acabando, você já viu bastante coisa sobre redação. Tenho certeza que você já concretizou muita coisa também na sua escrita. E hoje eu quero te dar dicas, né? Eu quero te dar o passo a passo, quero que você construa comigo 7 passos para fazer na hora da redação, quando você receber a prova, o que é que você vai fazer lá na hora do Enem ou do seu vestibular. Então vamos começar com o primeiro passo, que já é ler bem o tema e circular as palavras-chave. Lembra que eu dei essa dica para você não fugir do tema lá na nossa primeira aula falando sobre competência 2? Pois é a mesma coisa. Você vai ler atentamente o tema, vai sublinhar as palavras-chave e vai ter que colocar essas palavras-chave no texto e fazer questionamento em cima dessas palavras-chave, o que vai te ajudar a construir tua tese e toda a tua argumentação. Eu peguei aqui o exemplo novamente do Enem 2018, onde nós tivemos o tema, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, e nós vamos começar a grifar essas palavras-chave. Uma coisa que vocês sempre me perguntam é, Malu, como eu vou saber quais são, quais são essas palavras-chave? E eu sempre digo para vocês, se você retirar as palavras-chave do texto, do tema ou do que você quiser achar uma palavra-chave, você vai ver que o texto inteiro ou a frase inteira vai perder o sentido. Então, se a gente tirasse, por exemplo, manipulação, comportamento do usuário, controle de dados e internet, o tema não faria sentido nenhum, ficaria só conectivo. Claro que vocês vão dizer, isso é quase o tema todo, assim não vale. Gente, não sou eu que faço as regras. Eu só tô dizendo pra vocês que, com base nessas palavras-chave, com base nesse sentido que elas dão pro nosso texto, pro nosso tema, é que nós vamos construir a nossa argumentação, é que nós vamos iniciar, dar o passo inicial para construir toda a nossa redação. Então isso é crucial demais, que você saiba localizar essas palavras-chave, que você saiba como é que esse texto ele faz ou não sentido com ou sem essas palavras-chave. Então leia muito bem o tema. Eu lembro que quando fui fazer Enem, eu grifei o tema assim com a caneta, fiz um quadrado em cada palavra-chave, igual eu tô mostrando para vocês aí no slide, e li 2 vezes, achei palavra-chave, li 3 vezes, achei mais palavras-chave e já saí fazendo o segundo passo, que foi buscar sinônimos para essas palavras-chave. E por que isso é importante? Isso é importante porque a gente discutiu lá na primeira aula sobre competências, que a gente não pode ficar repetindo demais uma mesma palavra ou utilizando essa palavra de maneira errada. Então é muito importante que nós saibamos sinônimos dessas palavras-chave que a gente grifou. Então nesse tema aqui que a gente grifou o tema de 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, nós vamos ter que manipulação pode ser sinônimo de manuseio, de controle, de influência, de domínio, por exemplo, de comando. Comportamento pode ser um sinônimo de ações, atitude, procedimento. Usuário pode ser trocado por indivíduo, internauta, já que o tema trata de internet. Esse controle de dados, ele pode ser trocado por manuseio de dados, manuseio de informações, domínio de informações, referências, E internet pode ser trocado por meio virtual ou campo virtual. Tá vendo aí o tanto de palavras que você já tem, o tanto de possibilidades que você já tem para não repetir as palavras que estão no tema? Porque assim, como eu falei para vocês lá na primeira aula e como eu tô falando agora, as palavras-chave elas têm que estar no texto. Essas palavras que você sublinhou, você vai ter que colocar no texto em algum momento. Mas para você não ficar repetindo ela todo o tempo, você vai precisar de alguns sinônimos. E isso é o nosso segundo passo. Então, recebeu a prova do Enem, grifa o tema, grifa as palavras-chave e procura sinônimos. E aí, depois que você procurar sinônimos, você vai começar o seu brainstorming, É o que eu chamo de toró de ideias. Aqui no Nordeste a gente chama de toró de ideias. É quando você vai pegar o tema ou as palavras-chave do tema, por exemplo, manipulação e controle de dados. O que é que eu sei sobre isso? O que é que tem na literatura? Tem alguma lei específica? O que é que tem falando no mundo sobre manipulação e controle de dados? E aí você já puxa a sua setinha lá no seu rascunho. Será que na Constituição Federal de 88 tem alguma lei específica sobre essa manipulação e esse controle de dados? Eu lembro sobre isso? Tá, não lembrei. Então eu vou procurar um caso real. Será que eu conheço algum dado estatístico que fale que o controle de dados ele é real em algum país? Será que tem em algum país no mundo uma lei específica que eu sei?
ou um caso real de manipulação de dados? E no Brasil, será que teve algum histórico de manipulação de controle de dados? E a gente tem, a ditadura militar, muita coisa foi escondida. Muita censura foi feita. Além disso, será que eu sei alguma coisa na literatura que fale sobre manipulação de dados e controle? Tem os livros, né, gente? Eu trouxe aqui para vocês os Brusundangas, que é um livro muito crítico do Lima Barreto, que vale bastante a pena para ler, tanto para a vida mesmo, como para o Enem. E também Triste Fim de Policarpo Quaresma, que tem uma parte que o Policarpo ele vai escrever para o presidente, fazer uma denúncia, dizer que nas cadeias estão maltratando o pessoal que está preso, né, os delinquentes, quando na verdade toda a autoridade superior ao Policarpo Quaresma já sabe disso, então houve um controle, uma manipulação de informações aí também. Além disso, você pode procurar outras coisas, gente, que estão além do seu toró de ideias, né? No seu toró de ideias é o seu. Você vai colocar o que você lembra sobre aquele tema. Você pode lembrar de uma citação, de uma música, de um filósofo, ou de um filme, ou de uma lei, como eu falei para vocês, na Constituição. Enfim, no toró de ideias é tudo que você sabe. Você vai separar um espacinho aí do lado do seu rascunho para anotar tudo isso. Você ir anotando no meio da prova mesmo, sabe? Quando você está respondendo a prova de humanas, que lá no final sobra um espaço, tipo um quadradinho, era lá que eu fazia meu brainstorming. Eu pegava, colocava lá B, que era brainstorming, e já saía jogando tudo que eu sabia sobre o tema. Pra eu não esquecer, lógico, e também pra eu ver as possibilidades que eu tinha de caminhos a serem tomados. Então, depois que você chegou na redação, pegou, recebeu tudo, você vai ler o tema, circular as palavras-chave, procurar sinônimos. Depois de procurar os sinônimos, vai fazer seu brainstorm, vai lembrar tudo que você sabe sobre o tema e depois vai ler o texto de apoio. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é ler primeiro os textos de apoio e depois irem para o brainstorming. Só que não faça isso, porque o seu brainstorming, querendo ou não, ele vai ficar influenciado por esses textos de apoio. E lembrem que ler não é copiar, gente. Não é para ler o texto de apoio e copiar pedaços do trechos do texto de apoio. Isso caracteriza plágio, tá? Não pode. Esses textos de apoio, eles já estão dizendo, gente, são de apoio. Foram textos feitos e pensados para te ajudar, para te auxiliar, caso você não lembre muita coisa. Então, o brainstorming ele tem que vir antes do texto de apoio. Então, pegou a redação, já sabe. Primeiro passo, lê o tema, circula as palavras-chave. Depois, procura sinônimos. Depois, brainstorming. Anota tudo que você lembra do tema. Por mais que você ache que talvez não faça sentido no início, anota, tá? Aí depois você vai para os textos de apoio. Gente, não tem problema utilizar os dados do texto de apoio. Inclusive em 2017, que foi o ano que eu fiz a minha redação, eu utilizei um dado, né? Como vocês estão vendo aí no slide, a prova do Enem trouxe um dado da época do período imperial e um gráfico falando que a matrícula dos surdos ela vinha decrescendo nas escolas. Eu utilizei esses dois dados. Mas como eu utilizei, eu vou ensinar vocês a utilizar também de maneira inteligente. Primeiro, você tem que avaliar a historicidade, o tempo. Normalmente, esses textos de apoio eles vão trazer uma alusão histórica, vão trazer algum acontecimento histórico. Então, você vai pensar o que estava acontecendo na época. Além disso, no Brasil, você tem que observar, se o tema ele vai se restringir ao Brasil ou ao mundo. E aí você vai pensar em cada região do Brasil como esse tema é aplicado, como esse problema ele deve estar se concretizando, como esse problema deve estar acontecendo. E com isso você vai refletir, você vai questionar esses dados. Como você vai questionar esses dados? Você vai questionar esses dados por meio do passo número 5, que você vai coletar os dados. Você vai questionar essas leis e essas alusões históricas presentes nesses textos de apoio. Como assim, Malu? Vou chegar e vou falar, isso daqui é mentira, Enem, você tá errado, você não sabe de nada. Não é isso. Você vai questionar, fazer perguntas. Por exemplo, se o texto traz uma lei, será que essa lei é realmente para todos ou ela realmente na prática, assim, ela é aplicada para quem tem mais dinheiro, para quem é mais abastado? Foi isso que eu fiz na minha redação do Enem em 2017. Havia uma lei no período imperial já falando sobre a educação dos surdos, mas como tudo que acontecia nos períodos imperiais, né, nos períodos que antecederam a República e até hoje, nem tudo é para todos, então, mesmo quando deve ser. Então, eu refleti em cima disso e falei que só no Império, só quem tinha acesso realmente a essa educação, mesmo que fosse surdo, eram os filhos dos barões, das pessoas do Império, das pessoas mais abastadas. Além disso, você pode se perguntar se essa lei ela realmente está sendo aplicada com ênfase na sociedade.
Às vezes vem uma lei muito linda, uma lei de internet ou uma lei que já foi criada bem específica para o assunto e o Enem traz, aborda, né, um artigo ou uma lei e na verdade não está sendo cumprido com ênfase na prática, né? Por determinados motivos que serão os nossos motivos da tese. Além disso, em cima do texto histórico, né, da alusão histórica, você pode se perguntar o que mais estava ocorrendo no mundo nessa época. O texto trouxe para mim a época do Brasil Império. E aí eu posso refletir o que estava acontecendo no Brasil Império. Ah, tava isso, isso e isso. E no resto do mundo, o que estava acontecendo? E para isso, é claro, você tem que ter uma sagacidade muito grande de relembrar das aulas de história, das aulas de geografia e das aulas de literatura. Por isso é muito importante. Gente, estudar para o Enem não é uma coisa isolada, é um conjunto. E estudar para redação, principalmente, está tudo interligado. Humanas, redação e língua portuguesa. Então é muito importante que você não falte às suas aulas, que você preste atenção e que o que você esteja absorvendo nas aulas seja para a vida e não só para fazer uma prova, porque isso vai ser importante em muitos âmbitos da vida de vocês. E claro, vocês têm que se perguntar logo, né, que já é uma coisa que vocês podem, uma pincelada assim do que vocês vão fazer na conclusão, é perguntar como isso poderia ser melhorado, sabe? Se essa lei não está sendo aplicada para todo mundo, o que eu poderia fazer para melhorar? Quem poderia fazer alguma coisa para melhorar isso? E em cima disso você vai refletir e vai coletar os dados necessários no texto de apoio. Então, depois que você tiver pegado o tema do Enem, separado as palavras-chave, buscado os sinônimos, feito seu brainstorm, coletado os seus dados do texto de apoio, refletido em cima deles, você já tem tudo para fazer sua redação. Como eu costumo dizer que o brainstorm e a coleta de dados do texto, eles são os ingredientes para a sua redação. Lembra da analogia que eu fiz com o bolo? Você tem que ter os ingredientes para fazer o bolo e tem que saber onde vai cada ingrediente e em que tempo colocar cada ingrediente. Então, aqui a gente vai ver que na prática, como a gente vai fazer isso de selecionar e de organizar os ingredientes, que é o sexto passo, o penúltimo passo para a gente iniciar a escrita da nossa redação mesmo. Primeiro que você já selecionou tudo, você já sabe mais ou menos o que vai utilizar em cada parágrafo. Então, você vai dividir o que vai ser colocado em cada parágrafo. Vai fazer um mini rascunho da sua redação. Você não vai escrever com todas as palavras. Mas, por exemplo, tá vendo aí no slide que eu coloquei I? I significa introdução. Digamos que você vai vai iniciar sua introdução com literatura. Então, você coloca literatura. Vai iniciar com algum livro específico. Triste Fim de Policarpo Quaresma. E aí você anota. Isso tudo naqueles espacinhos que eu falei para vocês das provas de humanas, da prova de humanas, na verdade, que vai sobrando e a gente às vezes não utiliza. E aí você já vai construir a sua tese. Na tese, como eu falei para vocês na aula, vocês vão procurar 2 culpados e 2 motivos. Então, M1, motivo 1 e M2, motivo 2. M1 vai ser abordado no D1, que vai ser o desenvolvimento 1, e o M2 abordado no desenvolvimento 2. Assim como os culpados e os motivos, eles vão ter que aparecer, né? Vão ter que pelo menos estar mencionados na conclusão para que o texto fique cíclico. Eu sempre bato nessa tecla do texto cíclico, porque eu acho que é isso. Eu acho não, gente, eu tenho certeza que é isso que melhora a nossa nota. É quando o nosso texto ele tá coeso, ele tá coerente, ele tá juntinho, amarradinho e ele tá fazendo sentido. Ele tem uma ciclicidade. Quando o leitor termina o nosso texto com todas essas fórmulas, com todas essas dicas, ele percebe que você é uma pessoa que sabe o que você tá fazendo. Você escreveu realmente um texto que ele faz sentido do início ao fim. Ele tá todo interligado. E é assim que você vai conseguir criar o seu próprio modelo de redação. Vocês sempre perguntam como criar o próprio modelo de redação. E isso é uma coisa que eu tenho dificuldade de responder para vocês, porque exatamente é um processo inteiro de curso, é um processo inteiro de aprendizado, de dicas, de incorporação de vários fatores e de várias estratégias dentro da sua redação. E, é claro, é um processo de aperfeiçoamento, sabe? É um trabalho de formiguinha que você vai construindo desde o início do ano, para que no final do ano, no Enem, você saiba mais ou menos um esqueleto para botar em prática na sua redação. E isso você só vai conseguir, além de assistindo às aulas, é claro, fazendo a redação e pedindo para alguém corrigir sua redação. Pedindo para um profissional corrigir sua redação, um professor, alguém que realmente tenha a capacidade de analisar a tua redação, de analisar todo o contexto em que tu escreveu e, é claro, você tem que aceitar as críticas. Gente,
Uma coisa que eu vejo muito é que vocês ficam tristes de primeira e já abandonam, sabe? A pessoa escreve uma redação na vida, tira 600 e acha ruim. Gente, você nunca fez aquilo na vida e você tá tirando 600. Meu filho, foi ótimo. Você tem que refletir em cima do que você faz, gente. Você tem que estar aberta a receber críticas positivas e críticas negativas até. As críticas negativas você vai ter que saber filtrar e não vão te fazer bem na maioria das vezes. Mas principalmente as críticas positivas. Aquilo que vai te fazer crescer, gente, é aquilo que você precisa escutar, por mais duro que seja. Então, quando seu professor de redação, ele te criticar, ele falar que não tá bom, que você precisa melhorar, você vai aceitar. Você vai olhar pra ele, você vai perguntar, e como é que eu posso melhorar? Você vai se sentir desafiado, você não vai se sentir pra baixo quando a sua redação vier com a nota baixa. Você tem que se sentir desafiado e você tem que sentir que é isso, você tá no caminho certo. Se você tá errando, é porque você tem a possibilidade de aprender. Então, pensem sempre desse modo, que no fim do ano eu tenho certeza que vai dar certo. E o último passo é escrever o rascunho da sua redação, fazer realmente o rascunho de tudo que você já tinha feito, de todas as possibilidades que você tinha, você ter feito a seleção e começar a escrever. Lembrando que, como eu falo para vocês, primeiro eu faço até o passo 6, né, de separar o que cada coisa vai em cada parágrafo e depois vou para a prova de humanas. Quando eu faço a prova de humanas, eu faço 15 questões da prova de humanas, faço 15 questões da prova de linguagens e depois volto para fazer o rascunho. E aí eu já vou ter uma ideia, já posso até incorporar algo da minha prova de humanas e já vou ter uma ideia do que melhorar no meu rascunho. Eu não estou dizendo que essa é a melhor estratégia do mundo, não sei se vai funcionar para você, mas era como eu fazia e funcionou para mim. Além disso, eu trouxe para vocês a minha fórmula, né? A minha estrutura de texto, como vocês gostam de dizer, o meu esqueleto de redação, né? A minha própria forma, que é para vocês se inspirarem e eu vou explicar ela para vocês para não ficar uma coisa muito abstrata. E eu sempre começava com a Constituição Federal de 88, que é uma estratégia que eu já falei aqui no curso, teve uma aula específica só para isso. Se você pulou essa aula, por favor, não pule, volte e assista ela, porque ela é muito importante. Aí, como eu falei para vocês, tem várias maneiras de fazer a tese. Minha tese era por refutação. Eu afirmava uma coisa, eu falava que na Constituição a lei estava lá bonitinha, mas na prática era outra coisa. E, claro, colocava a minha tese logo depois. Falava que M1 e M2, ou seja, motivo 1 e motivo 2, o que eu mais gostava de colocar era o menoscabo do poder público, né? E a falta de informações da população eram duas coisas que eu usava bastante, porque eram duas coisas que eram motivos de muitos dos problemas do nosso país. Colocava que eles estavam sendo responsáveis por um cenário de tal problema ainda existir, por exemplo, um cenário de racismo ainda existir no Brasil. E aí eu colocava um fechamento que é bem coringa, que inclusive alguns corretores reclamavam, né? Diziam que não era necessário, que era um espaço de linha ocupado, que poderia ser ocupado com outra estratégia, né? Com desenvolvimento, com conclusão. Então nem sempre eu colocava, até porque a minha conclusão ela, às vezes dava muito grande, ela ficava 9 linhas, e eu acabava cortando. Mas eu sempre abria a possibilidade, né? De será que dá para colocar? É necessário que subterfúgios sejam encontrados a fim de resolver essa problemática. Eu sempre colocava isso e aí depois passava para o desenvolvimento. Era como se fosse o fechamento mesmo do meu texto. E no D1 eu sempre costumava fazer alusões. Gente, eu não tô dizendo que esse modelo é o modelo que vocês têm que seguir. Eu tô explicando o meu modelo, assim como eu quero que vocês façam os seus próprios modelos e tenham os seus próprios modelos. Eu quero que vocês tenham o maior aspecto, né? Espectro, na verdade, o maior espectro de possibilidades que vocês puderem. Sabe? Que vocês vejam vários caminhos e que vocês escolham um caminho para seguir. Eu falei para vocês sobre alusão aqui no curso, falei sobre citação, falei sobre a Constituição, falei sobre literatura e eu quero que vocês testem tudo isso. Se vocês estão começando a fazer redação agora, no início do ano, que é o que eu suponho, né? Eu quero que vocês testem tudo isso. Façam uma introdução com literatura, façam uma introdução com a Constituição, façam uma introdução de flash, façam uma introdução de diferentes maneiras, e aí o que você se der melhor, o que você pontuar mais, e o que você se sentir mais confortável, o que você falar, poxa, assim, no dia do Enem eu tenho a possibilidade de escrever, é essa que eu quero que você fique. Esse é o esqueleto de redação que eu quero que você tenha, é o que lhe deixa confortável em escrever, é o que você com certeza vai lembrar no dia do Enem, é o que você vai olhar e vai dizer, assim eu sou capaz de tirar uma boa nota. Esse é o esqueleto de redação que eu quero que vocês tenham. Então, esse meu é só um exemplo. Então, como eu tô falando pra vocês, D1 eu usava alusão,
No desenvolvimento 2, eu usava as leis de Newton, que inclusive foram mencionadas por uma outra youtuber, né, que é a Débora Miranda. E como vocês podem ver, eu também já tinha alguns conectivos definidos, né, alguns não, na verdade quase todos os conectivos eram definidos, porque eu já tinha feito muita redação nesse modelo e já tinha dado certo. Todas as redações que eu faço nesse modelo, elas davam acima de 900. E é isso que eu quero que vocês vejam nas redações de vocês. Qual o modelo de redação que você está fazendo te deixou confortável e está te dando uma boa nota? Reflete aí e pensa. Esse é o modelo de redação que você tem que aperfeiçoar até o Enem. É o modelo que tem que estar na sua cabeça até o Enem. E por último, na conclusão, eu também colocava sobre a pincelada, né, que eu falei para vocês, de desconstruir as raízes históricas que eu tinha citado no D1, ou seja, interligação, o que fazia meu texto ficar cíclico. E no final, eu sempre terminava com a Constituição, né, eu terminava com a frase: pois só assim a Constituição será efetivada com vigor e a inércia exposta sairá do seu repouso, para fazer tanto uma ciclicidade com a introdução quanto com o desenvolvimento 2, sendo que o desenvolvimento 1 já tinha sido cíclico no início, quando eu coloquei construir raízes históricas. Vocês estão percebendo que tudo está interligado no texto? É isso que eu quero que vocês percebam e é isso que eu quero que vocês consigam fazer no texto de vocês. De início não é fácil. Gente, para eu chegar nesse modelo de redação, eu acho que eu fiz bastante redação, assim, tipo umas 30 redações, para conseguir olhar esse modelo e dizer assim, esse modelo está dando certo, esse modelo aqui, eu acho que é ele que vai dar certo. Então não se preocupem, toda evolução ela é gradual, ela é lenta, cada um tem o seu tempo de evolução, cada um tem o seu tempo de crescimento. O importante, que eu quero que vocês sempre lembrem disso, o importante é não desistir. Gente, se você tá aqui assistindo essa aula é porque você tem um propósito. E se você tem esse propósito, você tá focado assistindo essa aula e vai continuar assim até o final do ano, eu te garanto que você vai conseguir. Não tem por que você não conseguir. Sempre, sempre lembrem disso. Só não passa quem desiste. Isso é uma frase clichê, que é uma frase muito verdadeira, tá bom? Os clichês são clichês porque são verdadeiros e perduram por muito tempo. É isso que eu tinha pra falar pra vocês. E olha só, eu já sei quem vai arrasar no Enem, eu sei que é você. Muito obrigada pela atenção até essa aula e dê um play aí na última aula, que é lendo as minhas melhores redações. E você terminou de anotar tudinho, tá bom? Reflita sobre isso que eu lhe falei, sobre o seu propósito, o seu objetivo, e eu tenho certeza que você vai conseguir. Tenho certeza que se você fizer tudo direitinho, se dedicar e se planejar, vai dar tudo certo, tá bom? É isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!